Boa noite, estamos ao vivo para começar mais uma live. Estou esperando vocês entrarem para assistir. Vocês estão sendo chamados. Já temos alguém. Boa noite, Isabela. Boa noite, doutora Marcela. Vamos ver quem mais vai chegando. Vou só esperar entrar mais umas 2 pessoas e já vamos dar início, ok? Eu já vou entrando em contato aqui com a doutora Marcela para que ela participe conosco essa noite. Só um segundo. Prontinho, já enviei o convite, só esperando agora a doutora Marcela aceitar. Olá! Marcela, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Consegue me ouvir bem? Joia. Consigo, eu tô escutando só um pouquinho com reverberação. Deixa eu diminuir um pouquinho. Eu vou diminuir aqui também, qualquer coisa. Ontem eu comprei um fone. Aqui é muito barulhento. Aí eu resolvi deixar com fone Gente, boa mesmo. noite para quem está chegando para a live. Só um minuto que a gente já vai começar. Eu vou botar o fone. Eu acho que vai ficar melhor. Melhorou? Pra mim tá ótimo. E você, tudo bem? Aí com som? Para mim, estou te ouvindo perfeitamente, te vendo perfeitamente também. Então, vamos dar início, né? Boa noite para quem está chegando aí. Meu nome é Monalisa Silva e hoje à noite eu recebo aqui no Balaio de Pautas do meu Espaço Mídia a doutora Marcela Salazar. Boa noite, doutora Marcela. Boa noite, Monalisa. Obrigada pelo convite. Também gostaria de agradecer, né, a participação de todos. Se puderem interagir, né, a gente está aqui para tirar dúvidas e falar um pouquinho mais da saúde digestiva. Exatamente. Quem tiver pergunta, pode mandar que a gente vai, no final, fazer uma rodada com as perguntas dos seguidores, certo? Então, hoje, para introduzir o assunto que a gente vai tratar, a gente vai conversar sobre a saúde do sistema digestório, certo? Então, dúvidas, mandem, já temos algumas que foram enviadas ao longo da semana, também pode enviar no chat pelo direct, tá? Então, para começar, eu vou trazer algumas informações que eu acho interessantes a respeito do tema, tá? De acordo com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, as doenças inflamatórias intestinais atingem mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. E no Brasil, tem sido observado aumento no número de novos casos nos últimos anos. A Organização Mundial de Gastroenterologia afirma que 20% da população global sofre algum tipo de problema intestinal e 90% das pessoas não procuram orientação médica. Opa! Doutora Marcela caiu. Calma aí, gente. Eu vou resgatá-la. Opa. Espera aí. Oi. Fiquei na dúvida sobre como pedir para entrar novamente. Ah, Tudo não, bem. tranquilo. Eu consegui te resgatar, né? Então, só continuando com os números, né? Eu estava falando que a Organização Mundial de Gastroenterologia afirma que 20% da população global sofre algum tipo de problema intestinal e, por incrível que pareça, 90% dessas pessoas não procuram orientação médica, recorrem à automedicação ou não fazem nada para resolver o problema, que é um número grande, muito significativo, né? Sim. Então, para começar, eu queria saber quais são as principais queixas dos brasileiros em relação aos problemas no estômago e no intestino. Então, Monalisa, assim, na parte de consultório mesmo, o que a gente mais tem observado são queixas relacionadas ao trato digestivo alto até, tá? Então, a gente tem as queixas associadas à azia, que a gente chama pirose, né? Que não necessariamente significam que é associação com a doença do refluxo. A gente também tem queixas de dor e desconforto na região abdominal superior. Então, aquelas queixas de empachamento, saciedade precoce, queimação na boca do estômago, né? E em relação aos sintomas de
alterações de hábito intestinal, a constipação, principalmente na população feminina, prevalece bastante. Esses são os principais, assim, as principais queixas no consultório, no dia a dia de um gastroenterologista. Uhum. E como a gente sabe que é hora de procurar um especialista ao sentir uma dor, uma azia, uma diarreia ou qualquer outro sintoma relacionado ao estômago, porque a maioria das pessoas acabam tomando um antiácido, um chazinho em casa, né? Aquelas soluções caseiras. Então, quando que a gente sabe, agora é a hora de procurar um médico. Na verdade, eu gostaria de voltar um pouquinho, né? Que a gente é muito acostumado a só procurar quando está sentindo alguma coisa. E eu gostaria de pontuar, né, que a prevenção primária, então, atuar na saúde, evitando, por exemplo, cigarro, evitando um etilismo exacerbado, ou então, por exemplo, fazendo atividades físicas, comendo alimentos, uma dieta balanceada, tudo isso a gente está atuando na prevenção primária. Sem falar na questão da idade, quando a gente sabe, né, em relação à prevenção de cânceres, então cada idade, cada tipo de câncer, a gente tem uma idade para iniciar screening, né, desses tumores. Então, prevenir, atuar antes disso seria mais importante. Mas, uma vez tendo sintomas, né, quando procurar? Na verdade, qualquer sintoma que incomode muito, a gente sabe da automedicação. Então, o interessante seria, assim, uma dor, você pode até tomar um analgésico. Você está com náusea, você pode até tomar algum antiemético. Mas qualquer sintoma que está persistindo, ou então atrapalhando a qualidade de vida do paciente, ou então aquele paciente que não está conseguindo ingerir nada assim por boca porque está vomitando, né? Ou então algum sinal de alarme, que a gente já começa como médico, especialista, a pensar em doenças mais graves. Então, por exemplo, perda de peso involuntária, entalo, sangramentos, diarreia que não passa, diarreia com sangue, né? Dores abdominais ou massas, palpando a barriga, massas palpáveis. Tudo isso já é algum sinal de alarme. Então, qualquer coisa, qualquer sintoma mais crônico, merece ser avaliado sim por um médico. A gente que vai saber avaliar, né, se aquele sintoma por trás, né, tem uma doença mais grave, ou se é alguma doença funcional, algo transitório, né, a gente vai conseguir direcionar o paciente. Evitando, sim, assim, a automedicação, né? Principalmente quando o paciente não sabe e fica tomando medicações para sempre, retardando aí um diagnóstico possivelmente precoce de uma doença mais grave. Já que você falou sobre a prevenção, as pessoas normalmente no check-up anual delas não costumam incluir a sua especialidade, né? Elas deveriam incluir? Com certeza, tá? Na verdade, não só por desinformação, infelizmente, né? Desinformação tanto do público leigo, mas também, não desinformação, mas preconceito. A gente acaba não solicitando tanto o exame de colonoscopia, né? Como a gente está aqui, né, com um público que talvez não entenda muito do assunto, mas colonoscopia é um exame endoscópico que a gente avalia o intestino grosso. A gente introduz o aparelho via retal e avalia todo o intestino grosso e a porção final ali do intestino delgado. E o objetivo desse exame o objetivo principal é procurar pólipos, que são elevações, são verruguinhas no intestino grosso que ao longo de 10 anos, na média, viram o câncer de intestino. Vale ressaltar que no ano da pandemia, aí de 2020, o câncer de intestino grosso, em incidência, foi o segundo maior, tanto na população feminina como na população masculina, só perdendo para câncer de mama e de próstata. Então, assim, por causa também daquela questão toda do preconceito, não só preconceito, mas cuidado com os exames endoscópicos associado à produção de aerosol, né? Então, muitos exames ficaram represados. Então, soma-se a isso a desinformação, o preconceito, homens principalmente, né? Atualmente a gente já indica, assim, no Ministério da Saúde ainda há uma indicação de iniciar rastreio de câncer coloretal, né? Que é o câncer do intestino grosso, a partir de 50, mas já existem guidelines americanos que já anteciparam esse início de rastreio para 45 anos, tendo em vista que cada vez mais cedo a gente tem diagnosticado lesões mais avançadas. E o método da endoscopia, da colonoscopia, consegue ressecar e retirar essas lesões e prevenir o aparecimento de um câncer, né? Então, cada vez mais a gente acompanha e cada vez mais a gente tem dado diagnóstico. Hoje mesmo eu acabei de fazer um paciente meu, chegou com 65 anos, aí no consultório, entrou no consultório de gastroenterologia,
Óbvio que a gente, além da questão, a gente vai perguntar sobre exames de rastreio. Então, ele, por acaso, 65 anos, nunca tinha feito, mas ele não tinha pouco pólipo, não tinha pouca lesão nesse intestino. Então, fico alerta, né? Ele até ficou assustado quando eu saí mostrando as lesões que a gente havia ressecado, porque, assim, por uma besteira, você acaba tendo um câncer que era totalmente prevenível, né? Assim como mamografia, o Papa Nicolau, assim como o exame de próstata, né? O toque para o homem. Então, tudo isso é muito importante. Deixa eu ver o nome dela. Tauana está perguntando, mesmo sem sintomas, qual a melhor idade para realizar uma colonoscopia? Então, novamente, como eu falei, né? Ainda no SUS, no Ministério da Saúde, se indica 50 anos. Mas na rede privada, a gente já tem o costume de antecipar essa idade, tá? Para 45 anos. E, assim, é importante que todo médico pergunte sobre essa questão de sua mamografia está atualizada, você tem acompanhado com o ginecologista, você tem ido ao uro, né? Existem marcadores tumorais que a gente também pode solicitar no sangue, mas, infelizmente, os marcadores tumorais só servem para alertar de que alguma coisa já está errada, né? Então, os exames principais são os exames de colonoscopia e, infelizmente, é um exame que ainda tem muito preconceito. Mas faz milagres. Faz. E quem não fez ainda, gente, o pior é o preparo, não é a hora. O pior é o preparo, né? Eu já tinha visto que tinha amigo meu aqui, anestesista, né? Assim, o sono é maravilhoso, você não sente nada. O pior realmente é o preparo, tá? Mas depois disso é que nem um exame de endoscopia, é um exame sem desconforto, tá? E pensando que você está prevenindo, evitando aí esse câncer. Sim, e quando termina é tranquilo, você se recupera muito rápido. É só você conseguir acordar, né? A Valéria está falando, as ginecologistas deviam indicar mais, não acha? Sim, eu acredito que, na verdade, tanto gastroenterologistas como clínicos gerais, como principalmente ginecologistas, porque ginecologistas são o clínico geral das mulheres. Então, Acaba sendo. E eu acho que é papel primordial você pegar um tempinho da sua consulta e perguntar, né? Principalmente tendo ali 45 anos. Lembrando que se você tem histórico de câncer, né, na família, algum parente de primeiro grau, ou filho, ou irmão, ou pai, né, com história de câncer de intestino, você tem que fazer a primeira colono ou aos 40 anos ou 10 anos antes do aparecimento do câncer nesse seu familiar. Então, aí muda, já não é mais 45 anos, depende dessa referência. Tá? Então, se no familiar, por exemplo, apareceu aos 30, essa pessoa tem que fazer aos 20. Aí, né? Ou com 40, o que vier primeiro, tá? No caso, seria realmente os 20. Tá certo. Com certeza. Então, saindo um pouco dessa área, né? Me fala uma coisa, porque há alguns anos tornou-se muito comum a gente falar a respeito de alergias alimentares, né? E elegeram alguns vilões, inclusive. Sim. A intolerância à lactose, ao glúten, né? E muitas pessoas pararam de consumir por conta própria. Tomei um leite, passei mal, tenho intolerância à lactose, né? Já se autodiagnostica, inclusive. Direto. Pois é. Então, a pessoa que suspeita que sofre de intolerância de algum gênero alimentar, como que ela deve proceder? Então, em relação aí à questão das intolerâncias alimentares, né, eu acho que primeiro a gente tem que ter uma noção de que existem alergias alimentares, né? Então, em geral, você tem manifestações de pele, né, cutânea, você pode ter coceira, você pode ter alterações de mucosa, aquela questão de sensações de falta de ar, né, fechamento de glóte. Então, tem essas alergias, tá? E tem as intolerâncias. As intolerâncias, na verdade, estão associadas à má absorção de determinado alimento. Se você não absorve bem, né, por exemplo, no caso da lactose, tá? Que a gente tem uma enzima que quebra a lactose. Se você não tem essa enzima para quebrar a lactose, você termina que esse carboidrato, ele continua no seu trato gastrointestinal e vai encontrar bactérias que fermentam essa lactose, esse carboidrato, produzindo gases, produzindo algumas substâncias que puxam água para dentro do intestino, e tudo isso provoca sensações como mal-estar, distensão, pode provocar náuseas, flatulência, diarreia, constipação. Então, uma vez o paciente apresentando má absorção, ele pode ou não ter sintomas. E o sintoma está muito associado ao nível, à tolerância de dor. Então, tem pessoas que têm má absorção, mas não têm
a nenhum sintoma, então eles não são intolerantes, eles são tolerantes. Então, intolerante realmente só quem tem intolerância. E como é que você deveria agir? Você deveria não suspender nenhum alimento por conta própria, prestar atenção, porque algumas pessoas realmente chegam com esses sintomas, né, diversos. Distensão, gases, aquele burburismo, que é aquele barulhinho na barriga, náusea, flatulência, rotos, mas chegam lá e eles não sabem identificar. Assim, eu sinto com um monte de coisa. A primeira coisa que eu falo é: comece a prestar mais atenção. Então, fazer diário alimentar. Nesse dia eu passei mal e eu comi mais ou menos isso. Porque as pessoas tendem a levar tudo no automático e não prestam atenção no dia a dia, né? Na sua alimentação, na sua saúde. Então, a primeira coisa é isso. Mas já tem outros que vêm direto, né? Quando eu como determinada coisa com glúten, né? Às vezes até mais desviado, né? Por causa dessa questão de modismo e mídia. Eu me sinto mal e aí querem excluir. Só que lembrando que intolerância ou sensibilidade a glúten, sintomaticamente, é igual também à questão da doença celíaca, que não é mais uma intolerância, é uma doença autoimune associada ao glúten. E se você você exclui completamente da sua dieta o glúten, você perde a chance de dar o diagnóstico dessa doença autoimune. Porque essa doença é diagnosticada não só por biópsia no intestino, como também por marcadores no sangue, os autoanticorpos. Se você exclui da sua dieta, aí você termina que você perde de dar o diagnóstico. E a doença celíaca é uma doença que precisa ser acompanhada, porque se você continua se contaminando com glúten, a longo prazo você pode ter algumas repercussões, inclusive linfoma intestinal. Então você precisa realmente, nesse caso, excluir da sua alimentação o glúten, né? Diferentemente das intolerâncias alimentares, em que você, na verdade, sempre tolera alguma coisa. Então você vai testando. Leite, por exemplo, quanto mais você tomar leite com outros alimentos, ou todo mundo tem uma reserva de lactose, né, de lactase, que é a enzima. Então é muito pessoal. Alguns tipos de alimentos têm uma quantidade menor de lactose, então você consegue comer sem ter tanto desconforto. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas primeiro, suspeitou de uma intolerância, vá para o médico e aí ele vai fazer testes. Existem testes, tanto testes respiratórios, de sopro, tá? Que a gente vê intolerância à frutose, intolerância à lactose. Intolerância à lactose também tem teste sanguíneo. Então a gente tem um arsenal de instrumentos, assim, diagnósticos para conseguir dar esse diagnóstico mais preciso, né? Em relação ao glúten, me veio uma coisa na cabeça agora, porque eu já ouvi, não sei se é verdade, queria tirar essa dúvida, que, por exemplo, ele contamina tanto que você não pode guardar o alimento de quem tem doença celíaca no mesmo lugar em que vai ter um outro alimento que contenha glúten. Inclusive, nos supermercados, e ironicamente, pelo menos aqui em Brasília, eu já vi muito, assim, aqui está o do glúten e aqui está o sem glúten, né? Existe mesmo isso, Denise? Existe a contaminação, mas é muito mais nos utensílios, não é bem no pacote, né? Assim, mas uma vez que você diz que aquele alimento é isento de glúten, a preparação ela é totalmente exclusa dos outros alimentos, tá? Panela diferente, utensílios diferentes, porque qualquer contaminação pode fazer com que você reative e volte a apresentar a doença, né? E a gente fica acompanhando, inclusive, esses casos de contaminação através dos autoanticorpos, né? Esse é um bom marcador para a gente ver se o paciente está ou não aderindo à dieta. Mas é um pouco mais complicado mesmo. O paciente tem que ter panelas próprias, tem que ter cozinha, né? Uma parte da cozinha própria, utensílios, pratos. Nossa. É um pouco chato, mas é a realidade, né? Lembrando que a alergia também precisaria, pacientes com alergias, principalmente alergias alimentares mais graves, né? Lembrando de camarão, a questão de amendoim, né? Esse aí também precisa excluir, porque uma vez que ele coma, né, ingira esse tipo de alimento, ele pode apresentar alguma reação mais grave, principalmente edema de glote, que é o mais arriscado e o mais que a gente mais teme, né? Pela vida do paciente. Com certeza. E me diz uma coisa, é verdade que as mulheres sofrem mais de problemas gastrointestinais? Ou isso também é lenda? Vamos ver, assim, assim, existe uma parte da gastroenterologia que são as doenças funcionais, né? Então, as doenças funcionais são doenças do eixo cérebro, intestino
microbiota. A gente fala que realmente o cérebro está intimamente ligado aí ao nosso intestino. Então, quando a gente tem alguma causa de estresse, ansiedade, depressão, isso repercute no nosso trato gastrointestinal negativamente, assim como doenças também que começam ali no trato gastrointestinal podem repercutir negativamente. Então, mulheres tendem a ser mais ansiosas, mais estressadas, mais depressivas. Assim, é um contexto, né? Assim, eu acho que é mais um pouco do perfil. Então, a gente acaba vendo mais essas doenças funcionais, como no caso da parte gastrointestinal, a gente tem doenças como dispepsia funcional, síndrome de intestino irritável. No caso de outras doenças, enxaqueca crônica, fibromialgia, né? Dores pélvicas crônicas, tudo isso são doenças funcionais e que podem vir todas juntas e acontecem bastante no público feminino, realmente. Gastrite, úlcera também, né? Devem ser campeão. Também, mas constipação muito. Constipação no público feminino é campeão. Mas as mulheres também se cuidam mais, né? Elas procuram mais o consultório do que os homens, né? Com certeza. Isso é uma verdade, tá? Não só elas se cuidam mais, se previnem mais, então elas vão naquela parte da prevenção primária, né, que a gente estava discutindo, o homem só vai nas últimas. Não são todos, né? Vezes... Mas a maioria nas últimas. E muitas vezes porque a mulher... Era isso que eu ia falar. Mas isso tem estudos, tá? Que falam isso. A maioria, eu estava lendo até um estudo, sei lá, 2%, 2 vezes mais, 2,5 vezes mais, que as mulheres influenciam os homens a procurarem serviço de saúde, tá? E lá no consultório é verdade. Às vezes vem o casal, vão os dois serem atendidos, porque só assim para levar o marido, o namorado, o pai, em geral tá tudo bem. É aquele perfil durão, né, do homem, de que tá tudo bem, que eu não posso demonstrar fraqueza. Infelizmente isso ainda existe, né? Ainda existe. Mas é verdade. E vem cá, eu já li algumas vezes que nós romantizamos o órgão errado, né? Que em vez do coração, quem expressa as nossas emoções realmente são o nosso estômago e o nosso intestino, né? E a gente vive num mundo em que todo mundo vive ansioso, deprimido, enfim, a gente tem muitas doenças, né, de origem emocional. Então, como que a gente consegue proteger a nossa saúde digestiva no meio dessa rotina tão atribulada em que é praticamente impossível você não sofrer com alguma ansiedade, pelo menos, enfim. É complicado, né? Principalmente nessa parte, né, nessa questão da pandemia, infelizmente, a gente está tendo uma outra onda, né? Teve o problema de doença da pandemia, mas a gente está tendo uma nova onda de distúrbios psiquiátricos, infelizmente, né? Os psiquiatras e os psicólogos estão trabalhando bastante. E a gente precisa... o estresse faz parte, né? Parece que se você tem algum dia de folga, um período de folga, você, né, tá fraco, você é menos, né? A gente precisava realmente investir mais nesse ponto. E aí é que tá, assim, na parte de doenças funcionais, que são essas doenças associadas a esse eixo que eu te falei, né? Eixo cérebro, intestino, microbiota. Essas doenças, a gente trabalha primeiro tentando mostrar aos pacientes que a gente faz umas pequenas investigações para excluir algumas doenças orgânicas que se simulem, né? Que apresentem sintomas em comum. Mas, em geral, essas doenças funcionais apresentam critérios, é um diagnóstico clínico. Então, elas apresentam aqueles critérios, o paciente preenche aqueles critérios e a gente faz um mínimo de exames laboratoriais só para excluir outras causas e pronto. Então, a gente tem definido que o paciente tem uma doença funcional. E aí, a gente vai trabalhar aí na sintomatologia. E psicoterapia, tá? Tá muito, assim, a gente precisa do psicólogo ali junto, trabalhando. A gente estimula que o paciente faça atividade física, faça atividade de meditação, yoga, que coma melhor, né? Porque uma alimentação balanceada também libera, né? Bons neurotransmissores. A gente precisa investir. Inclusive, faz parte do nosso arsenal terapêutico, como gastroenterologista, alguns ansiolíticos, alguns antidepressivos. Então, em alguns casos, a gente precisa lançar mão dessas medicações para tratar esse tipo de distúrbio, né? O intestino da gente é o segundo cérebro. Ele tem milhares de terminações nervosas, né? E em relação à própria serotonina, um hormônio de bem-estar, ele é mais produzido ainda no nosso sistema nervoso entérico do que no sistema nervoso central. Só para você ter noção de como
como isso é interessante. Mas é verdade. Em relação à pandemia, então teve um reflexo no seu consultório, por exemplo, do número de pacientes com problemas gastrointestinais, possivelmente? A gente, assim, eu não posso falar especificamente sobre estudos, né? Mas a gente percebe sim, que o componente emocional, o medo, assim, as pessoas não só tiveram medo de sair de casa, então muitos falam assim que agora, mesmo 1 ano e meio depois, mesmo vacinados, ainda tem medo de sair. Então a gente percebe que esses pacientes andam em estado de alerta, ansiosos, alguns adoeceram e tiveram, né? Tiveram sintomas leves, mas tiveram medo de evoluir mal. Alguns perderam emprego, alguns perderam algum parente ou algum conhecido. Então, esse estado emocional gera, sim, bastante repercussão. Inclusive, eu gosto de conversar bastante sobre essa possibilidade de uma doença funcional, porque as pessoas já chegam lá achando que passei 1 ano sem fazer nenhum exame, passei 1 ano e meio sem cuidar da minha saúde e agora eu acho que estou com câncer. Porque se você jogar, o Dr. Google trabalhou bastante nessa pandemia, né? Sim, então, sempre. se você joga qualquer sintoma desse no Google, primeira coisa, morte na hora, né? Assim, câncer. Sim, então, é terrível. muita gente chegando no consultório, assim, com o laudo, doutor, eu vi aqui que tinha um pólipo. Ou, sei lá, eu vi que tinha uma gastrite. Aí vamos conversar sobre sua gastrite, né? Mas, assim, não vai morrer por causa disso, não. Assim, mas você tenta acalmar, mas é impressionante. Então, estamos num estado de alerta e é uma pena, né? Porque se você não está bem do ponto de vista emocional, você não está bem do ponto de vista... Você acaba somatizando também e você não está bem do ponto de vista orgânico. Infelizmente. E é interessante, né? Muita gente faz o exame e antes de levar no médico, já olha, lê o exame e joga. vai procurar no Google. Aí pronto. Aí gera uma ansiedade porque marcam. Assim, eu tenho até uma agenda que o paciente marca, ele por conta própria, não precisa ligar no consultório, então ele marca por conta própria e alguns mandam mensagem. Preciso urgentemente, ou então entre em contato com a secretária, mas eu preciso urgente de uma consulta, tá gravíssimo. Quando a gente chega, assim, um encaixe urgente, quando a gente vê o caso, eu digo, era essa a urgência? Assim, eu acho que a gente precisa revisar aí a questão do que é urgente, né? Mas é impressionante. Isso prejudica bastante, bastante. Esse autodiagnóstico é bem complicado, né? E assim, não estou falando que assim, eu gosto muito de paciente bem informado, mas se for para você, né, entrar na internet, que você procure sites, né, que sejam sites com boas informações, referendados, algum estudo, alguma coisa, e não blog ou qualquer outra coisa que você não sabe nem quem é que está escrevendo, né? Aí, esse é o problema em relação a essa pesquisa, né, exagerada aí no Google. Mas eu sou totalmente a favor de pacientes informados e que cheguem com dúvidas. Eu gosto quando o paciente tem uma mínima noção do que está acontecendo. E que se interessa, né? Enquanto eu estou explicando sobre a doença, ele também está se interessando. Porque também tem um perfil de paciente que chega lá, quer que você prescreva uma medicação e pronto. Esse aí eu acabo até morgando. Tá bom, ok, né? Porque eu sou toda empolgada para explicar as coisas. Quando eu vejo esse tipo de paciente, tá bom. Se você não quer aprender, né? Se você não quer aprender um pouquinho sobre o que está acontecendo com você, então, sinto muito, né? E você prescreve, ponto. E essa falta de autoconhecimento é ruim, né? Para o próprio paciente. Péssimo. Isso a gente, na época da residência, atualmente eu só estou trabalhando em clínicas privadas, né? Mas quando a gente está no SUS, quantos e quantos pacientes não sabem nem o nome das medicações que tomam, nem o porquê tomam. E isso, assim, eu sou gastroendoscopista, a gente chega, antes de fazer um exame endoscópico, a gente tem que fazer uma anamnese, ver quais são as medicações e os problemas de saúde, né, comorbidades que o paciente tem, se já fez alguma cirurgia. Às vezes eles não fazem ideia de nada disso. A gente vai fazer um exame e de repente se dá conta de que o paciente tirou o estômago e o paciente não tem uma parte do estômago, nem sabe. Chega a dar pena, assim, é uma tristeza, porque eles simplesmente se submetem como se os médicos ali no serviço de saúde, no SUS, estivessem fazendo um favor e pronto. Eles não, assim, os médicos não param para explicar, eles não param para perguntar e fica nisso, né? Fica por isso mesmo. É uma pena. E ainda sobre o Covid,
Ela é uma doença, já se sabe, que pode causar alguma sequela no sistema digestório ou ainda não se tem nenhum estudo sobre isso? A gente percebe algumas alterações, sim, né? Passado a fase aguda, né? Os pacientes saindo da UTI, principalmente nos 6 primeiros meses, os principais sintomas que a gente observa é falta de apetite ou alteração de paladar por conta da questão do olfato, né? Recuperação. Pacientes terminam apresentando queixas de desconfortos abdominais, que a gente chama de dispepsia. Alguns continuam com um quadro mais diarreico, leve, né? Inclusive, pacientes que precisaram ser entubados, né, e passaram muito tempo entubados, também terminam ficando com sequelas na parte deglutória, né, na parte de engolir. Então, ficam com o que a gente chama de disfagia, e aí precisam de bastante, assim, de sessões de fonoterapia para poder, fonoterapia e fonoaudiólogos, né, para poder conseguir deglutir direito e voltar a ter, assim, não broncoaspirar, né, que a gente chama. Quando o paciente, a comida não vai para o lugar, assim, vai para o lugar errado, termina que eles broncoaspiram, tem risco de pneumonia aspirativa. Então, essas são algumas das sequelas que a gente tem observado. Mas todas tratáveis, né? Todas tratáveis, mas as principais, na verdade, ainda são fadiga crônica, algumas sequelas de neurológicas, memória, alguns com tontura, a questão de perda de sensibilidade, tem a questão respiratória, por causa do acometimento pulmonar, fica com muita cicatriz, que a gente chama de fibrose, então alguns pacientes ficam com um cansaço crônico. Então, a fase, o COVID não acaba ali naquele período, você precisa ter toda uma readaptação, né, após bastante fisioterapia, bastante fono, para conseguir voltar, né, o máximo, né, o mais aproximado da sua vida normal. Inclusive até a questão de trombose, né, que tem acontecido bastante. Os eventos trombóticos são os que mais têm levado para o reinternamento, inclusive a óbito, né? Tem essa questão. A gente tem observado. Tá certo. Bom, para encerrar, eu tenho um monte de perguntas, inclusive algumas que eu fui anotando aqui enquanto você foi falando. Eu espero que dê tempo de responder todas, gente, porque hoje a gente tem que acabar na hora, que a doutora Marcela tem outro compromisso, tá? Quem ainda tiver alguma pergunta, pode enviar. Se der tempo, a gente responde aqui. Se não der tempo, eu encaminho para ela, não tem problema. Pelo direct. Respondo pelo Instagram. Pronto. Exatamente. Ela responde pelo Instagram para ninguém ficar com dúvidas, tá? A primeira é a seguinte. É necessário realizar endoscopia quando se sente dor de estômago? Eu acho que a pessoa quer saber, qualquer dor de estômago, você necessariamente já vai realizar uma endoscopia ou não? Atualmente, né, nós temos um problema aqui em Recife, né? Vocês estão em Brasília, tem outras questões. Quando a gente tem uma dor de estômago que a gente considera uma dispepsia, a gente precisa excluir a presença da bactéria H. pylori. Atualmente é obrigatório. Aqui em Recife, infelizmente, a gente não tem teste expiratório ou teste fecal, né? Porque existe teste expiratório, existe teste fecal e existem os exames através da endoscopia. Tanto um teste que a gente chama de urease como um teste da biópsia, tá? Esses todos são capazes de fazer de avaliar uma infecção ativa pelo H. pylori. Então, quando você tem uma dor e desconforto, que a gente chama de dispepsia, a gente é obrigado a excluir H. pylori. Você não precisa. Se o paciente não tem nenhum sinal de alarme, não está tendo perda de peso involuntária, se você não tem queixa de sangramento, se você não tem um histórico de câncer de estômago, né, ou de esôfago em algum parente de primeiro grau, uma história familiar, ou se você, por acaso, não tem mais de 40 anos, ou seja, não tem sinais de alarme, você não precisa fazer endoscopia. Você pode pesquisar o H. pylori, não, assim, por um método não invasivo. Se der positivo, você trata. Se der negativo, você trata só sintomaticamente. Mas não é obrigatório. Agora, aqui em Recife, infelizmente, a gente não tem outra forma de pesquisar a infecção ativa, então termina que todo mundo vai para endoscopia. E esse é um viés que a gente tem aqui. Para mim é ótimo, endoscopista, mas para refluxo é diferente. Para refluxo é diferente. Certo. A segunda é, existem alimentos fazem mal para o estômago ou para o intestino?
existem algumas substâncias, sim, que são irritativas, tá? Novamente, até para pacientes com gastrite, para pacientes com refluxo, eu costumo falar que, assim, não é excluir, né? A gente modera em algumas substâncias, principalmente quando o paciente está em crise. Então, algumas substâncias. Primeiro, álcool, tá? Álcool, tabagismo, cafeína, alimentos muito cítricos, muito ácidos, apimentados, muito condimentados. Todos esses são irritantes da mucosa, tá? Mas você não precisa excluir esse tipo de substância. Você pode moderar. Uma dieta balanceada, tá? É a chave do processo. Eu só sou a favor, realmente, de excluir alguma coisa quando realmente você é alérgica a algum alimento ou quando você tem a doença celíaca, que aí, no caso, você vai excluir o glúten, né? Inclusive contaminações. Certo. A próxima. O que é síndrome do intestino irritável? Síndrome do intestino irritável é uma das doenças funcionais, né? Ou seja, doenças do eixo cérebro-intestino-microbiota mais comuns que a gente tem, né? E é caracterizada por dor, então você precisa ter dor, e aí existem critérios, associado a alterações do hábito intestinal. Alguns pacientes têm mais tendência à diarreia, alguns pacientes têm mais tendência à constipação, ou você pode ter a alternância. Então, você tem a dor associada à frequência evacuatória, à consistência das fezes, tá? E essa dor tem que estar associada à evacuação, ou melhorando ou piorando com a evacuação. Então, existem critérios a serem preenchidos, lembrando que para toda doença funcional, esses critérios, eles estão presentes num consenso de Roma, o consenso de Roma 4. Então, você tem esses critérios a serem preenchidos e você só precisa fazer poucos exames para excluir outras causas orgânicas. Porque pacientes com doenças funcionais, eles tendem a entrar num ciclo vicioso de achar que tem alguma coisa muito grave, e aí faz exame da normal, aí muda de médico, e assim fica, gasta um dinheiro, gasta a própria saúde, né? E custam a negar muito. Então, se você tem a primeira base, né, do tratamento é uma boa relação médico-paciente. Você precisa realmente conversar, porque as doenças funcionais, elas têm como base alteração de limiar de dor. Então, o paciente fica com uma alteração da sensibilidade mucosa. Então, digamos que o limiar de dor de todo mundo está aqui. Se você está mais ansioso, mais estressado, mais depressivo, você tende a ficar mais sensível. Então, antes você não sentia dor, naquele momento você começa a sentir mais dor, desconforto. Outra coisa também que caracteriza as doenças funcionais são alterações de motilidade, para mais ou para menos. Então, o movimento do trato gastrointestinal fica alterado. Então, pacientes podem entender a constipação ou a diarreia, se for mais ali no intestino. No caso do estômago, que o estômago é um órgão murchinho. Ele tem que receber o esôfago, tem que receber a comida passa pelo esôfago, entra no estômago. No estômago, o estômago tem que relaxar e acomodar aquela comida para aos poucos ir contraindo, misturar o alimento com as enzimas, com o suco gástrico, para depois continuar a digestão. Então, imagina aquela bexiga bem dura, que na hora que você tenta encher, ela não distende direito. Aí dá aquela sensação de empachamento, né? Saciedade precoce, que o paciente mal come, já chega no consultório dizendo, doutora, eu mal como, parece que eu comi um boi já. Eu não consigo, assim, já estou empachada. Essa é a sensação. Então, isso aí também é uma alteração de motilidade. Não precisa ser só uma diarreia ou uma constipação. Essa alteração de relaxamento do estômago, de acomodação do estômago, também é uma alteração de motilidade. Fora outras coisas microscópicas, alteração da microbiota, alterações minúsculas ali de microinflamação na região mucosa. Então, é um mundo, tá? Assim, a parte gastrointestinal e de doenças funcionais é um mundo. Aí fica para outro momento. Certo. Inclusive, alguém perguntou sobre os probióticos, mas a pergunta era, e os probióticos? Então, e os probióticos? Sim, eu sou muito a favor de probióticos, mas assim, probióticos, eles são utilizados, eles têm um objetivo real, assim, na prevenção, por exemplo, de diarreia pós-antibióticos. Então, você toma antibiótico, o antibiótico acaba
como é que eu posso dizer? Extinguindo, digamos assim, né? Ou extinguindo as bactérias, porque a gente tem bactérias, vírus, fungos. Quando a gente toma um antimicrobiano, um antibiótico, a gente acaba esculhambando tudo, né? Então, o probiótico está ali para tentar voltar àquela eubiose, aquele nível que era considerado o normal, o saudável do paciente. A gente tem também algumas opções de probióticos, por exemplo, bactérias que produzem uma enzima que ajuda na degradação aí do leite, né, da lactose, a beta-lactamase. Então, você pode usar nessas situações. Mas o principal é associado à diarreia, associada ao antibiótico. Óbvio que existem milhares de estudos usando usando probióticos para uso de melhora de queixas de bloating, que é distensão, empachamento, queixas de dispepsia, enfim. Cada probiótico não é um só. Então, o probiótico tem nome, gênero, espécie, cada um é direcionado para um tipo de doença específica. E a gente ainda não tem muita coisa definida. Tem muita coisa pela frente, assim, ainda para ser dita, mas eu sou uma fã de probióticos. Então, no caso dos probióticos, também não é aquela automedicação, a gente precisa ir ao médico. E esses que a gente compra no mercado, que tem lá aquele nome probiótico, não é necessariamente o probiótico que vai fazer o papel que você precisa, né? Inclusive, você faz testes, né, com o paciente. Você faz testes com cepas. É importante lembrar que probiótico é uma coisa que não dá para ser manipulado. Quando você manipula, probióticos são bactérias vivas, né? E você não consegue garantir a qualidade do produto quando você faz essa medicação através de uma farmácia de manipulação. Você não consegue garantir que os probióticos vão chegar vivos na quantidade adequada. Então, primeira coisa, probiótico manipulado, jamais. Quando chega, eu digo que desconsidere, né? E, em geral, quando a gente quer tentar tratar alguma coisa, a gente faz testes de 8 a 12 semanas com o paciente para observar se ele se sente bem. É mais ou menos esse o tempo que o paciente tem para melhorar daquela queixa inicial. Caso contrário, troca-se, muda aí para outra cepa, outra espécie, outro gênero, tá bom? Mas é mais isso mesmo. Tá. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que é sobre a hérnia de hiato, querendo saber o que causa a hérnia de hiato. Então, se quiser explicar rapidamente o que é, né, e o que causa, os sintomas, enfim. A hérnia de hiato, né, está muito associada aí à queixa de refluxo. Então, assim, a gente tem um músculo diafragma da gente, tá? Que é o músculo da respiração que divide o tórax, né, da gente com o abdômen. E tem um buraquinho que passa o esôfago, tem uma válvula que separa o esôfago do estômago. Então, eles dois estão alinhados. A válvula, que é o esfíncter esofagiano inferior, e o músculo diafragma. A hérnia de hiato, ela existe quando esse músculo diafragma e essa válvula estão desalinhados, tá? Então, quando o estômago está mais na região intratorácica do que o normal. Isso, lembrando que o músculo diafragma e a válvula estão ali para impedir que o conteúdo gástrico reflua para o esôfago. Então, quando você tem o estômago mais para a região intratorácica, você termina apresentando mais queixas de refluxo, regurgitação, azia. Então, existem coisas constitucionais. A gente sabe que quanto mais idoso, essa parte muscular, ligamentar, acaba afrouxando mais. Então, o buraco por onde passa, ele pode ficar mais alargado. Pacientes com traumas também podem apresentar lesões do músculo diafragma. Mas exercícios que fortaleçam esse músculo, então exercícios de meditação e yoga tendem a melhorar um pouco. Mas é difícil, assim, para a gente corrigir hérnias hiatais gigantes só através da cirurgia mesmo. Mas que você só lança a mão da cirurgia quando o paciente tem realmente sintomas de doença do refluxo refratário a medicações, ou é um paciente muito jovem, que a gente tem a previsão de usar medicações que tiram acidez por longo período, então tudo isso é uma conversa. Mas, você lembrando que para fazer cirurgia, para evitar o refluxo, para corrigir essa hérnia, a gente às vezes pode, ao invés de, assim, enquanto o paciente está com refluxo, essa cirurgia pode provocar também um talo, se não for bem feita. Então, você tem que pesar muito risco-benefício, fazer com um profissional adequado, no momento adequado.
tendo realizado exames para avaliar a motilidade do esôfago, porque não adianta nada fazer essa cirurgia se seu esôfago não contrai adequadamente. Então, tem uma, sempre antes de fazer uma cirurgia, se informe, né? Procure profissionais bons, que você pode se arrepender no futuro de, né, se submeter a uma cirurgia com um profissional barato aqui, alguma coisa do tipo, e de repente, eu tenho esse caso no consultório. Nossa. Então é bom você, assim, é o barato que pode sair caro. Essa é a grande questão. E na saúde é pior, né? Sai mais caro ainda, né? Eu falo em relação também a exames diagnósticos, viu? Às vezes a gente está fazendo uma investigação aí de algum paciente, e aí vem um ultrassom, por exemplo, né? Um ultrassom normal. Um exame normal, às vezes, pode ser pior do que um exame mostrando outras coisas. Porque quando eu pego um exame normal, significa que às vezes eu vou querer pular aquela etapa e procurar outras coisas. Só depois é que eu vou voltar e pensar, será que aquele ultrassom foi bem feito? É complicado. Infelizmente, a gente tem muito profissional ruim aí no mercado e a gente precisa ter cuidado, bastante cuidado. Ter critério na hora de escolher. Ter critério na hora da escolha. Eu gosto de trabalhar com indicações, né? Então, costumo falar para os pacientes, a gente costuma ter uma lista de profissionais que a gente confia. Então, determinados exames, a gente já orienta. Por favor, faça naquele serviço, tudo que a gente confia. Assim, o paciente, o profissional pode escrever qualquer coisa que a gente vai assinar embaixo. Tá certo. Olha só, em relação à colonoscopia, tem duas perguntas. Uma é, se aparecer um pólipo no exame, ele pode ser retirado, eu acredito que ainda durante essa anestesia? Sim. E a outra é em relação ao preparo. Se já existe um preparo menos invasivo, menos existem na verdade, assim, existem várias medicações e cada serviço costuma indicar. Em geral, a gente coloca um laxativo irritante, né? Em geral, é o lactopurga, né? Bisacodyl, no dia pré. Faz uma dieta, né? Pobre em resíduos, pobre em fibras. E no dia do exame, toma um laxante osmótico, que é aquele laxante que realmente vai fazer você evacuar. Tem vários tipos, né? O líquido, né? O manitol, o picoprep. O mais importante, né? Que você tomando aquelas medicações, em geral, é muito volume. Tem pessoas que realmente sentem mais nauseados. Então, não tem problema de tomar alguma medicação para vômito, antiemético, antes do preparo, antes de tomar todo aquele líquido. E é importante andar. Não é para tomar e deitar. Toma, anda, toma e toma mais água depois para poder aquela medicação chegar e limpar o intestino. Porque o pior de tudo é o paciente passar por tudo isso, ser sedado e chegar lá e o preparo está inadequado. Tá? Em relação ao pólipo, a gente sim resseca. E todo pólipo, vamos dizer, a maioria, né? Mas todo pólipo na colonoscopia deve ser retirado para ser avaliado, tá? Esse é o objetivo da colonoscopia, que é o rastreio de câncer coloretal. Então, a gente, justamente através de uma pinça, através de uma alça, são instrumentos que a gente passa por dentro do aparelho. Então, praticamente, assim, não invasivo, né? A gente consegue fazer microcirurgias ali para retirar essas lesões. E aí o paciente fica bem livre. E a depender do achado do pólipo, a gente recomenda o intervalo do próximo exame. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque aqui em Brasília, pelo menos, é muito comum eles marcarem colonoscopia, por exemplo, de manhã. Né? E aí você falou de caminhar, eu fiquei pensando, a maioria das pessoas que eu conheço que tiveram que tomar esse líquido às 3 da manhã, você não vai caminhar às 3 da manhã, né? É complicado. Isso. Tem como fazer esse exame mais tarde? Não, caminhar Tem. Em alguns serviços, inclusive, eles costumam fazer as endoscopias mais cedo e no final da manhã, início da tarde, fazer as colonoscopias, tá? Existe isso, mas o andar não é andar, fazer uma caminhada, um Cooper, é só andar, é só não deitar. Só uma caminhadinha, tá? Porque é diferente. Quando você faz, por exemplo, o exame em pacientes acamados, idosos, que já são imobilizados, esse paciente demora séculos para ficar pronto. Às vezes a gente precisa fazer vários preparos, submete o paciente a várias colonoscopias, aí você observa, cólon sujo, volta, continua o preparo. Então, a parte da caminhada
é muito importante. Uhum. Tá certo. O meu chat aqui travou. Eu não sei se o teu tá funcionando. Então, eu não estou vendo. O meu parou na Viviane falando, doutora Marcela é top, explica tudo direitinho. Você vê como tem tempo que parou para mim. Então, eu não estou recebendo as perguntas de vocês, gente. Então, como já está quase na hora de encerrar, eu quero pedir para quem mandou pergunta nos últimos, sei lá, 20 minutos, 15, 20 minutos, e não foi respondida, manda pelo direct, que eu vou encaminhar para a doutora Marcela, ela vai responder. Depois a gente posta aqui as respostas, enfim, a gente dá um jeito de vocês terem as dúvidas de vocês todas resolvidas, tá certo? Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Marcela, que você gostaria? Sobre prevenção, sobre tratamento? Então, não, na verdade, eu gostaria de falar realmente, reforçar aí a questão da prevenção, tá? Nesse período da pandemia, muitas pessoas deixaram de olhar para a sua saúde, então, prevenção, não só, né, a gente cuidar não só da saúde orgânica, física, né, saúde digestiva, da boca ao ânus, né, e muita coisa, mas também da saúde mental, tá? É importante a gente cuidar, nós somos um todo complexo e a gente precisa sair dessa, né? A gente vai sair dessa pandemia, tá? Vai ficar tudo bem, mas vamos tentar cuidar da saúde, então vamos tentar comer melhor, vamos tentar se exercitar melhor, vamos tentar ter melhores relações e relações mais saudáveis para, né, a gente conseguir ficar melhor do contexto psicológico. E eu sou apaixonada pela saúde digestiva, gosto muito desse assunto, né? Também gosto muito de procedimentos, né? E espero que vocês, assim, deixem de lado os preconceitos relacionados ao exame de colonoscopia. Eu acho que hoje em dia, eu sinto falar isso, mas é burrice hoje em dia morrer ou, né, se submeter a uma cirurgia grande por causa que você teve medo, não é desinformação, você teve medo de fazer aquele exame, tá? É um exame extremamente tranquilo e eu espero, né, que você, depois de assistir essa live, depois dessas informações, vocês possam, né, falar e divulgar essa informação a respeito dos exames de screening. Isso serve para câncer coloretal, câncer de mama, a questão do Papa Nicolau, tá? Para todos os outros exames de screening. Vamos tentar focar aí na parte de prevenção e evitar ficar correndo atrás do prejuízo depois, né? Esse eu acho que é o principal. A gente precisa trabalhar mais na prevenção primária do que tentar correr atrás do prejuízo depois, né? Quando já é um pouco tarde. Sim, até porque tem muitas cirurgias que seriam evitadas se as pessoas tivessem recorrido a um exame antes, né? Então, financeiramente também muito mais barato, né? Sim. É muito mais barato prevenir o aparecimento de problemas de saúde do que as complicações relacionadas aos problemas de saúde. E muito menos invasivo também, né? O exame do que uma cirurgia, gente. Então, com certeza. Eu gostei muito de participar. Eu não gosto, assim, apesar de não parecer, eu não gosto tanto de falar, assim. Você fala tão bem, eu devia falar mas sempre, eu adorei. Adorei nosso bate-papo. Eu também adorei. Espero poder contar com você novamente. Com certeza. Para quem quiser seguir você, qual é o Instagram? É muito bacana, gente, o Instagram dela. Sigam. Então, meu Instagram é doutora, DRA, Marcela com 2 L's, Salazar, tá? Então, sigam lá. Eu tento postar orientações e informações a respeito de saúde digestiva e também de exames endoscópicos e várias coisas, né? Várias doenças e patologias que a gente encontra nos exames de endoscopia. Então, prevenção também, esse é um enfoque. Tá certo. E você que está assistindo, siga a doutora Marcela. Se você ainda não segue o meu espaço, também segue, porque toda semana tem uma live com um especialista, com alguém interessante. Essa semana foi com a doutora Marcela, que eu adorei conversar. Muito obrigada por ter participado. Por nada. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Boa noite para você e boa noite para você que está assistindo a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.